Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa desta semana o assunto é Estado e Religião. O livro recomendado para os nossos telespectadores essa semana é Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Tem como subtítulo Os Evangélicos e a Participação Política, é o livro do Paul Freston. Bom, o filme que nós vamos também discutir aqui nesse programa sobre a mesma temática é o filme As Bruxas de Salem. E o nosso convidado especial, Daniel Moraes, sociólogo, especialista em História e Culturas Políticas. Daniel, obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária. Bom, eu vou abrir essa discussão então, pedindo ao professor Zé Luiz para falar um pouco para a gente sobre Estado e religião. Zé Luiz, essa combinação é boa? Não, eu acho essa combinação péssima, mas é uma combinação moderna, vamos dizer assim. Na formação do Estado moderno, o papel da religião foi determinante mesmo na construção da identidade nacional. A gente pode pegar os primeiros estados, Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, Holanda, o papel da religião foi determinante. A gente pode falar, alguns autores até mencionam, o papel da Inquisição como sendo uma polícia da nacionalidade, ou seja, era tarefa desse Estado moderno uniformizar comportamentos, uniformizar valores, e a Inquisição fica como uma polícia comportamental, ou seja, averiguar se o espanhol, que devia ser católico e como católico deveria se comportar de determinada maneira, se ele estava dentro desse padrão. E se não tivesse, estava morto. E assim também em Portugal, na França, como estados católicos, como também a Inquisição protestante, em estados protestantes, como é o caso da Inglaterra, com a criação do anglicanismo, o caso da Holanda, etc. Então há uma intimidade, mesmo quando a gente fala hoje em Estado laico, na verdade o Estado aqui, nem nos Estados Unidos, nem em outro lugar, é laico coisa nenhuma, é laico de mentirinha, e a gente está aí diante de um debate interessante que foi a Igreja Católica agora consultando e pedindo ao CNJ a manutenção dos crucifixos nos tribunais. E um movimento de juízes no Rio Grande do Sul querendo a volta dos crucifixos nos tribunais. Enfim, é um tema importante, contemporâneo, principalmente em épocas de fundamentalismo. E eu queria, então, perguntar ao Daniel, comentar, um grande prazer tê-lo aqui com a gente, para falar um pouquinho a respeito da perspectiva desse livro, onde o autor, Paul Freston, fala religião e política sim, igreja e Estado não. Talvez eu dissesse não para as duas, mas, enfim, vamos discutir aqui. É um bom debate aqui para hoje. Ô, Daniel, e eu queria até já aproveitar e te pedir, fazer um outro pedido, falar um pouquinho do Paul Freston para a gente, porque eu realmente não conhecia o autor, e achei a perspectiva muito interessante, até porque não é muito comum na igreja evangélica mesmo esse tipo de discussão. Então, eu achei uma grande novidade e muito boa para uma discussão dentro da igreja. Ainda por cima, por se tratar de um intelectual de esquerda, Então, as visões que nós comumente temos a respeito da igreja evangélica é sempre associada a uma defesa do status quo, que de fato não é equivocada, A história da igreja evangélica no Brasil, desde a sua formação da virada 19 para o 20, principalmente a partir dos anos 50 e 60, é de apoio mesmo ao Estado, apoio a situação, exatamente, até durante a ditadura, do qual se beneficiou muito, houve uma ascensão significativa das igrejas evangélicas nesse período, e até por uma tradição anticatólica, por ter havido dentro da igreja romana no Brasil movimentos de esquerda dentro da igreja, e pelo movimento de esquerda tradicional durante o século XX ter sido contra a não confessional e dentro do marxismo até mesmo uma tendência ao ateísmo, esses grupos que se elevaram até numericamente a partir da migração do campo para a cidade, o inchaço das cidades, a desagregação urbana, fez com que eles se tornassem grupos muito aversos a um ideal de esquerda, isso é fato. Mas não é um bloco monolítico. Isso é muito interessante nós percebermos que nesses movimentos evangélicos, eu diria até movimentos evangélicos, porque são grupos pentecostais, neopentecostais e grupos históricos tradicionais, que têm luteranos, batistas, apesar mas de... tem batistas tradicionais, batistas pentecostais. Essa é uma questão a ser discutida, O movimento neopentecostal, ele foi tão vitorioso a partir dos 80, principalmente, quando há, em função de um senso de missão e de uma percepção de minoria,
política, essa junção desses dois fatores fez com que esses novos grupos evangélicos tivessem uma postura de inserção na política, mas aí a questão que nós colocamos, né? Nem tanto por uma visão ética, mas por uma visão de consecução do Estado, alcançar o Estado para transformá-lo numa visão cristã, né, a partir de uma visão cristã. Ou seja, a proposta ético-política ela é transformada numa visão moral messiânica. Né? A ideia aí é um triunfalismo messiânico, caberia aos evangélicos alcançar o Estado para transformá-lo num Estado aos moldes das vontades de Deus. Né? Ô Daniel, eu li aqui, eu encontrei uma sinopse sobre o livro dizendo o seguinte, ele começa, a sinopse na internet começa assim, a visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. Eu pensei, esqueceram de avisar os cristãos. Exatamente. Então eu acho que a gente podia falar aqui um pouco sobre fundamentalismo de uma forma geral e o fundamentalismo cristão. O que seria o fundamentalismo, Daniel? Pois é, fundamentalismo é importante destacar que não é somente religioso, né? Inicialmente eu havia pensado até nesse filme, no As Bruxas de Salem, primeiro porque está muito apegado à nossa tradição, inclusive no senso comum, imaginar que Inquisição, né, a ideia de Inquisição, ela se restringe à Igreja Romana, né? Igreja Católica nós sabemos Romana, exatamente. Né? E não é somente, né, o caso verídico, né, das Bruxas de Salem, no final do 18, nos mostra bem como que o pensamento fundamentalista, ele é instrumento de dominação. Exatamente, essa é a questão. Como o filme também deixa muito claro, o fundamentalismo ele não opera de maneira fortuita ou casual, não. Né? Ele opera dentro de um sistema de manutenção de privilégios, onde recursos simbólicos e materiais são escassos. O fundamentalismo funciona como maneira de manutenção de privilégios, de acesso privilegiado a esses recursos. Né? E aí, como nós vemos, tanto a Inquisição espanhola, né, muito bem colocada, a Inquisição que se operou na Europa, tem toda uma vinculação direta à manutenção de um status quo, né, absolutamente, com formação de personalidades, subjugação de identidades. Negação sistemática da diversidade. Exatamente, né, exatamente. E a submissão do outro, né, que vai ser inferiorizado. No caso passado, o indígena, o selvagem. Sim. Né? Lembrando que a Santa Inquisição funcionou na Espanha até a década de 1920. Né? Escandaloso sim, isso, né? Sim, e pensar que a lógica das Bruxas de Salem, no sentido inquisitorial, ele não terminou com aquelas pessoas enforcadas, né? Nós temos negros enforcados ainda no século XX em função do regime brutalmente racialista, né? na mentalidade racialista do americano médio. Isso sustentou, inclusive como sustenta até hoje em políticas como Don't Ask, Don't Tell, que houve um trabalho assim super lento, né, de consecução, de derrubada dessas políticas que são sexistas, que talvez mantenham a mesma lógica da opressão e da exploração interessada, porque tanto a Inquisição puritana, ou seja, romana, ou seja, Sharia, como um código moralista fundamentalista, ela não opera livremente, né, de maneira não acidental, né? Quer dizer, ela acontece de maneira extremamente ligada a uma lógica de dominação. As mulheres, grupos étnicos minoritários, né, são os grandes vítimas dessa... Não é um acaso. Não é um acaso. Dizer, é uma estratégia de poder que não é nova, que a gente pode marcar. Porque na modernidade, isso nasce com a modernidade. Exatamente. Né? E qual que é a marca? Do filme? E a marca, assim, aproveitando o filme, se a gente pode falar de algumas diferenças que marcam a Inquisição católica, né, a Santa Inquisição, Portugal, Espanha, França, Itália, e a Inquisição protestante. O que foi esse movimento nos países protestantes? Né? Pois aproveita e fala Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, no caso aqui. Sobre a história do filme mesmo, para o telespectador se situar dentro dessa discussão entre religião, Estado, religião, poder. Então, as Bruxas de Salem mostram, na verdade, nos Estados Unidos ainda colônia, né? Nós temos nesse período colônia ainda, mas que já uma diferença, uma particularidade que já vem se mostrando na própria colonização e na própria conformação de uma identidade estadunidense, né? Ainda que seja ainda principiante, porque nós temos ainda
colônia, uma marca de um puritanismo, né, que, diferentemente daquele puritanismo dos peregrinos, ou aquele puritanismo que surge com os ideais da reforma protestante ainda na Europa, né, porque o puritanismo teve uma marca de uma transformação do mundo a partir de uma ética individual, né? Já o que alguns sociólogos colocam até como um ultrapuritanismo, ou um ultracalvinismo, que vem surgindo nos Estados Unidos, seria esse movimento de que o indivíduo passa a ter menos valor em nome de uma ascensão do valor da comunidade. Então, nesse sentido, a comunidade teria, até Weber, quando visita os Estados Unidos clássico, em 1904... Né? A obra do Weber exatamente. É uma obra clássica, né? Para ressaltar isso. Você tem, de repente, uma matriz, você tem uma matriz cristã que é comunitarista. Sim. Né? A gente pode falar de um comunismo primitivo, dos primeiros cristãos, e de repente a gente tem essa movimentação para uma matriz individualista, né? Muito forte a partir do protestantismo. Né? Fala um pouco sobre isso aí. O livro do Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Olha, eu lembro de uma ocasião, Daniel, que foi engraçadíssima, porque a gente estava no âmbito, assim, no espaço de influência religiosa. Foi numa... E foi numa universidade religiosa. Não vou falar com ela. Aí, algumas muito tempo atrás. medidas foram tomadas, mas assim, sem qualquer compromisso ético. E aí, numa manifestação lá, um professor pegou o microfone e falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui é mais espírito capitalista do que... ética. Está sobrando espírito capitalista e pouca ética. Do que ética protestante. Foi isso que ele falou. Tem mais espírito capitalista aqui do que ética protestante. É importante destacar que esse sentido aprendido pelo Weber, né, se nós trabalharmos hoje o que nós entendemos como o movimento evangélico, se dissocia, inclusive o Paul Freston coloca isso bem claramente, né, apesar de ser evangélico, né, se dissocia em absoluto desse ethos protestante que o Weber ele encontra, né? Que ethos seria esse, né? Era um ethos, como ficou bem colocado, individualista, né? A vontade de Deus se expressaria a partir do indivíduo. Seria a primeira ideia, a centralidade da palavra de Deus, que falaria ao indivíduo, e esse indivíduo ele agiria em comunidade. Então tem uma lógica que é diferente de uma lógica que vai surgindo no puritanismo norte-americano, que é a centralidade da palavra de Deus, que fala à comunidade, mais especificamente institucionalizada, a igreja, e os indivíduos estariam submetidos a essa comunidade. Né? A lógica reconhecida pelo Weber é que a ética protestante coloca a centralidade no indivíduo, né? E esse indivíduo ele tem um compromisso ético. Qual seria esse compromisso ético? Com ele mesmo. Com ele mesmo, né? Seria o compromisso de uma vida frugal, uma vida de trabalho, o mérito estaria no seu próprio suor, né? Naquilo que ele conquistou pelo seu próprio trabalho, e a incerteza da salvação é essencial aí pelo Weber, porque na tradição romana eu tenho a certeza uma vez que eu me confesso, se eu fiz uma caridade que é visível, né? E eu tenho a figura do padre a me absolver. Então eu tenho a certeza da minha salvação. Já o protestante, qual é o sinal visível de sua salvação? Ele não tem. Então, nesse sentido, ele quer mostrar para ele próprio a certeza de que ele é salvo. Como? Sendo visível a sua diferença, a marca não é de uma vida de luxo, de frugalidade, de luxúria, né? Talvez essa diminuição, né, de uma vida de luxo, uma vida de trabalho, entrega, né? Seria o sinal visível. Isso é muito calvinista, de que, né? Absolutamente. Essa coisa o trabalho, não mostrar riqueza, não mostrar luxo, mas uma pessoa que trabalha, que é Mas séria, ao mesmo tempo ele precisa de um símbolo material, de um material marco físico exatamente. dessa espiritualidade. Exatamente. Seria essa vida frugal. E o que acontece é que o puritanismo, ele exacerba, por isso o conceito de ultrapuritanismo ou ultracalvinismo, né, no que tange ao fundamentalismo evangélico, que, na verdade, essa marca visível passa a ser uma imposição da comunidade sobre o indivíduo. E aí se cria não um padrão ético, e Weber muito bem coloca isso em 1904, quando ele faz a visita nos Estados Unidos, né? Ele percebe que a ética em si não é o importante num discurso fundamentalista evangélico. O mais importante é o código ético, a ideia de que se você desrespeitar os nossos códigos, você vai ser punido pela comunidade. E aí surge a ideia de,
claro, o fundamentalismo impera porque quem vai afirmar os valores não é mais o indivíduo, né? Na sua suposta liberdade, né? Bom, eu não estou conseguindo interromper o Daniel aqui, porque eu estou tão interessada. A gente já passou um pouquinho aqui para o nosso intervalo, mas no segundo bloco a gente está de volta com o Daniel Moraes falando sobre religião e Estado. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Cultura. No programa desta semana, o convidado é Daniel Moraes. É sociólogo, especialista em História e Culturas Políticas. O Daniel é professor da Faculdade de Direito Estácio de Sá e está aqui conversando com a gente sobre Estado e religião. A recomendação de livro dessa semana do Contraponto Cultura é o livro do Paul Freston, que é Religião e Política, sim, Igreja e Estado, não. E o subtítulo, Os Evangélicos e a Participação Política, achei um livro interessantíssimo, e o filme As Bruxas de Salem. Então, nossa discussão hoje aqui é sobre isso, e eu gostaria de começar esse bloco, Daniel, falando um pouco, queria que você falasse sobre a relação entre o processo eleitoral e a influência religiosa, porque eu acho que isso ficou muito claro para a gente no último processo eleitoral no Brasil, e é um cenário que está se mostrando também favorável a essa discussão nos Estados Unidos. Exatamente. O Paul Freston, ele escreve esse livro no final de 2000, na verdade uma coletânea de textos que ele vem escrevendo desde os anos 90 até os anos 2000, e ele tem uma visão ainda otimista da aproximação dos evangélicos de uma identidade não tão conservadora, e até mesmo mais próxima à esquerda, né? Só que o que se vê, e isso já, eu particularmente tive a oportunidade de palestrar sobre isso num evento na Universidade, na UERJ, no Rio de Janeiro. Isso foi no início dos anos 2000, quando eu já havia percebido, havia discutido essa ascensão conservadora e desvalorizadora de conteúdos democráticos entre evangélicos, mas não somente evangélicos, né? No movimento carismático católico também. Eu lembrei uma coisa, que só uma parênteses que eu acho assustador, que é aquele movimento que Constituição não, Bíblia sim. Bíblia sim, Constituição não. Equívoco absurdo. Exatamente. Esse movimento é aqui no Brasil? Aqui no Brasil, é muito forte no Rio de Janeiro. Um monte de adesivos. Constituição não, Bíblia sim. E, professor, eu já havia percebido, inclusive eu escrevi sobre isso e nessa palestra eu havia falado sobre essa ascensão desse movimento conservador, negador de princípios constitucionais democráticos, que o Freston nessa época inclusive negava, né? Colocava um contraponto muito grande entre o evangélico americano e o evangélico brasileiro. O evangélico americano, ele tem uma tradição ideologizada, conservadora, reacionária, muito clara e majoritária, né, entre os grupos evangélicos. No Brasil, de fato, há uma fluidez, porém, eu já vi esses indícios que ficaram muito evidentes, como muito bem colocou, nessa última eleição, principalmente no segundo turno, né? Ficou muito evidente. Aquela discussão sobre a sobre aborto. Os temas centrais são aborto e homossexualidade, né? Aborto colocado principalmente pela Igreja Católica e homossexualidade pelas igrejas evangélicas. Ainda que os temas se cruzem e ainda que tenha havido uma convergência muito interessante do ponto de vista antropológico, né? Das duas igrejas, né? Nesse sentido. E que não, mais uma vez, a ascensão desse argumento fundamentalista, ele não ocorre fortuitamente, né? Aconteceu em função de termos uma mulher candidata à presidência da República. Uma mulher de esquerda que foi torturada. Exatamente. Exatamente. Mãe, que não é casada. Que não é casada, exatamente. Incomoda profundamente os conservadores. E aí,
por isso não dá para deixar de falar, inclusive, desse filme, né? Quem é bruxa? A bruxa, sistematicamente, é o inimigo ou a inimiga, né, do sistema patriarcal, do machismo, historicamente instituído. Exatamente, né? Então, a mulher que ousa ter algum tipo de independência, de proeminência, inclusive em áreas de saber, como medicina, ou conhecimento de ervas e acesso que era exclusivo, conhecimento à identidade masculina, ela é tratada como bruxa, né? Então é sempre a minoração do outro, a exclusão do outro. Bruxa é mulher independente, né? Inclusive, por parte do movimento feminista europeu, há inclusive no metodista, entre grupos progressistas, liberais na Europa, há uma tentativa de resgatar, né, a identidade dessas mulheres bruxas, não no sentido místico do termo, não no mas sentido do mal, político, místico, mas de pessoas que desafiaram um status de opressão, de desigualdade, né, contra a mulher. E nas eleições, agora, as pré-candidaturas nos Estados Unidos, Daniel, qual que é o cenário dos candidatos? Diretamente relacionado, né? Isso, o movimento evangélico brasileiro, ele é fruto de missões inglesas e principalmente norte-americanas, né? Do 19 para o 20 há uma migração aí de missionária dos Estados Unidos para cá para o Brasil, muito forte, né? E esses grupos são grupos conservadores, não vamos esquecer que são os evangélicos norte-americanos que fundaram a Ku Klux Klan, né? São grupos defensores de regimes escravocratas, que foram inclusive sustentadores do apartheid na Rio Grande. Existe uma igreja no sul dos Estados Unidos que se chama The White Baptist Church, Igreja Batista dos Brancos, que defende que só os brancos daquela denominação vão para o reino dos céus. Pois é, isso é muito forte. No evangélico até quem diga que os negros teriam descendência do pecado. Sim, né? sim. Há uma retórica recorrente, né, de que os negros seriam filhos de Cã ou descendência de Caim, né? Isso. Isso é muito recorrente. E então uma parte do movimento evangelical brasileiro é fundado diretamente em uma vinculação norte-americana, principalmente o setor pentecostal, né, igreja como a Assembleia de Deus, né? Tiveram uma ligação direta, e isso se reflete, né, nessa mentalidade conservadora e fundamentalista por parte desses grupos até hoje no poder, né? Há, a partir dos anos 80 no Brasil, uma inserção política por parte dos evangélicos, principalmente pela Assembleia de Deus, o que é absolutamente superado pela Igreja Universal nos anos 90, e agora uma competição, né? A Assembleia de Deus se coloca de novo. Daniel, eu vi um vídeo na internet que é uma comemoração do aniversário da Assembleia de Deus no Congresso Nacional, onde... É de dar medo. É de dar medo. Nossa. É de dar medo. Aquilo para o Irã... É a separação, total desconhecimento, separação de público e privado. Né? Transformamos Nossa, a deputada foi lá, cantou hino religioso. Né? Chamou os deputados de irmãos, e, enfim, tomou uma dimensão... Solta o playback, todos comigo. Olha, agora sim, eu quero entrar no ponto aqui de divergência aqui entre a gente, mas eu queria ouvir mais Estados Unidos. Tudo bem, mas Estados Unidos, os candidatos lá, tem um monte de candidato mormon. Os dois candidatos que estão à frente são mormons. Na verdade, o Mitt Romney, ele é o mormon, né? Eu quero a briga aqui. Impossível, nós não vamos brigar. Então, o Mitt Romney, ele é mormon, o que é muito interessante, porque não temos a experiência de um presidente da República mormon nos Estados Unidos, isso é significativo, né? Mas nós já tivemos a posse do presidente, uma oração por um pastor no Estado laico. Isso nos Estados Unidos acontece historicamente. Do Obama, do próprio Obama. Barack Hussein Obama. Que, por sinal, foi um pastor homossexual. Eu achei isso significativo. Esse detalhe eu tem não sabia. uma característica... Tem um recado muito importante aí que eu não sabia. Eu Legal. também. Ele é um pastor anglicano. Já comecei a gostar do ato simbólico. Gene Robinson. Isso foi absolutamente... É um ato político, e esse é o nosso ponto de divergência. A religião, a questão da religião e política, Estado e Igreja. Estado e Igreja não, ele fala, olha, religião e política sim, Igreja e Estado não. Eu não acho que seja possível separar religião e política. Eu acho que hoje talvez seja. Assim, não é uma discordância, veja bem. Eu acho que tem um livro muito interessante, você falando nisso, eu estava lembrando que é um livro que merece ser lido. É um livro, eu não vou lembrar o autor, mas chama... Fundamentalismo? Jesus e o Império, da editora Paulinas. É um teólogo norte-americano, católico. Jesus e o Império. Colocando no Google, acha fácil. Vale a pena ler. E o autor, ele resgata o Jesus histórico.
ele mostra justamente essa perspectiva. Falar que a ação de Jesus era uma ação meramente religiosa e espiritual, não tinha nada a ver com a política, é impossível. Até porque a sua própria crucificação foi em função de aspectos políticos. E isso, que o crucificado era ocasião política. E era impossível separar política de religião naquela ocasião. Né? Então Jesus era um ativista político, que lutava politicamente, né? E no campo espiritual também. Agora, eu acho que hoje em dia, quando a gente fala em religião, a gente fala necessariamente hoje, e aí religião é uma coisa, espiritualidade também é outra. Né? Mas quando você fala em religião, hoje você fala em dogmas, ou seja, em verdades absolutas, mas aí é igreja. Inquestionáveis. Aí é igreja. Não é? Né? Que aí não é religião, não? Não, aí é a questão, é aquele fato no Congresso Nacional de você fazer uma comemoração e uma celebração religiosa, nem religiosa, é de uma igreja mesmo. Então, a questão que eu acho que talvez que o Paul Freston esteja propondo é o que motiva a atuação política. A motivação pode ser uma motivação religiosa, pode ser uma motivação ideológica, de todas as esferas. Valores que vão estar presentes na religião. Exatamente. Ótimo, aí tem que ser mesmo. Agora, a colocação porque essa é uma percepção privada, né? A colocação dessas motivações privadas, no caso do Estado, né, e no sistema político representativo, não pode ser feito, isso é claro, tem que se deixar claro, não pode ser feito a partir de uma ética privada. Né? Aí eu estou colonizando o público com o meu discurso privado. Né? Então, deixo de ser, ainda que nós possamos questionar, né, o modelo político representativo, se de fato ele é democrático, né? Nós sabemos que tem essa total limitação. Exatamente. Mas ainda que reconhecendo que esse modelo paradigmático é o vencedor, dentro desse aparato institucional, nós devemos utilizar, ainda que tenhamos uma motivação religiosa, um discurso de ética pública. Eu não posso transformar, no caso, a minha particularidade. Exatamente. Então, isso que a igreja... Então nós concordamos. O Daniel, mas isso é difícil, porque historicamente não é feito. Porque senão, você no espaço de debate político, tem que ser um espaço de debate livre, entra, por exemplo, dogmas, posicionamentos religiosos, como, por exemplo, a questão do aborto, da eutanásia. Olha, o parlamento, e não só o parlamento, o espaço político, a vida política, né, ela tem que ser de amplo debate. Nós temos que poder debater tudo livremente, com respeito à diversidade de opiniões, de posições, de escolhas, etc. E aí nós temos os crucifixos, o ensino religioso, e eu vim de São Paulo essa semana, no interior de São Paulo, eu cheguei numa cidade e tinha uma placa enorme: Jesus Cristo é o Senhor de tal cidade, o nome da cidade. Então, assim, esses símbolos que são uma mistura entre igreja e Estado, que é o que me parece meio perverso. Eu não entendo isso legítimo, no sentido da democracia, não se pode falar isso, porque eu estou colonizando a esfera pública com um discurso absolutamente E a discriminação, privado. Quem mora naquela cidade e que é ateu? Que não professa essa religião. Que é ateu, ou que é judeu, ou que é um bandista, ou que é espírita. Exatamente. Essa cidade, então, não te pertence, né? Então, vai embora daqui, né? Essa cidade não te pertence. Na tentativa de fazer um diálogo com o movimento evangélico e posturas progressistas de esquerda, o Paul Freston coloca claramente isso, o desafio, né, de nós conseguirmos alcançar esse ponto de equilíbrio, que é, motivados por uma religiosidade, os evangélicos conseguirem entrar na política, porém não colonizarem a política com um discurso de ética privada. Isso de fato. E não só evangélicos, né? Porque, na verdade, o tema porque é uma ascensão relativamente nova, né, que tem mobilizado um pouco a gente tem o fundamentalismo muçulmano, católico, evangélico, judeu. Porque o caso, muito bem colocado, o caso dos crucifixos, mostra claramente que essa visão dogmática fundamentalista não mudou desde de 1824, a ideia de um... Continua sendo um instrumento de dominação. Exatamente. De uma outra forma, de um acesso privilegiado da Igreja ao Estado, às instâncias estatais, como forma, claro, de manutenção de um privilégio que é normatizador, que não é respeitador de multiculturalidade. Que não é republicano, não, é a negação do republicanismo. Absolutamente. Então, é de chocar vermos juristas e comprando essa ideia, né? Na ideia de manutenção do processo. Bom, gente, olha, infelizmente, nosso tempo acabou e a gente vai ficar por aqui hoje recomendando o livro Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não, do Paul Freston, e o filme As Bruxas de Salem. Quero agradecer a presença aqui do Daniel Moraes,
sociólogo, especialista em história e culturas políticas. Daniel, muito obrigada por ter trazido esse debate tão interessante e tantas informações para a gente. Ok, obrigado. E ao nosso Obrigado. telespectador, até a próxima semana.